Você, obviamente, né, falou aí dos aspectos positivos da empresa, mas eu queria saber quais são os aspectos, o que preocupa a empresa aí no futuro próximo. Por exemplo, a M. Dias Branco, ela recebe bastante isenção fiscal, né? Então, por exemplo, esse seria um drive negativo caso não fosse renovado aí no futuro. Então, o que aconteceria com a empresa caso isso não acontecesse e quais são as preocupações aí para o futuro da empresa? É lógico que nem tudo são flores, né? Sempre há uma seção em todo formulário de referência ou prospecto de lançamento de ações chamada fatores de risco, certo? Fatores de risco, que ali é ilustrado quais são os principais aspectos que poderiam impactar negativamente a performance da companhia em função da ocorrência de algum evento, né? Então, eu vou citar aqui alguns aspectos que implicam em risco, né? Os fatores de risco, né? Você citou um deles, a questão dos incentivos, né? Nós temos incentivos estaduais e federais. Esses incentivos são todos na região Nordeste e qualquer empresa que se instale na região Nordeste terá acesso a esses incentivos. Não é algo que só a M. Dias Branco consegue, não. Qualquer empresa que lá se instalar terá acesso a esse tipo de mecanismo. Esse tipo de mecanismo é um mecanismo importante para você trabalhar uma maior equalização da renda nos países, né? A literatura mostra que só se conseguiu, né, em qualquer país do mundo, equilibrar um pouco mais, tá certo, a distribuição da riqueza e da renda a partir da utilização de alguns incentivos, de alguns atrativos, né, para você atingir esse objetivo. Muito bem. O que é que nós entendemos com relação ao incentivo? O incentivo para a região Nordeste é fundamental porque o Nordeste hoje tem uma população de 55 milhões de habitantes, que representa em torno de 27% da população nacional, porém, a contribuição dele para o PIB é muito menor, é menos da metade disso. O Nordeste deve ter em torno de 13% de participação do PIB nacional. Por que isso ocorre? Porque o Brasil teve um modelo de desenvolvimento que foi extremamente concentrado na região Sudeste. Ok? Capital do Brasil, primeira capital foi qual? Salvador. Obrigado. A segunda foi Rio de Janeiro, né? E a terceira é a que está até hoje, né? Muito bem. Então, dentro desse processo aí, na primeira metade do século, houve um desenvolvimento muito grande aqui no Brasil, na região Sudeste, em função, logicamente, a economia brasileira ela tinha uma vocação de produção de commodities já de muito tempo, né? Então vocês devem ter já lido alguma coisa a respeito da política de café com leite, né? Café produzido em São Paulo, leite produzido em Minas, Rio de Janeiro, capital da República, né? Aí depois vem um cidadão chamado Juscelino Kubitschek, que iniciou um processo de industrialização nesse país, com a instalação de várias estatais em diversas áreas, em diversos segmentos da economia, né? Isso tudo com farta distribuição de incentivos, farta distribuição. A consequência natural disso foi um crescimento muito expressivo da renda, tá certo, nessa região, tá? E esse processo continuou em anos seguintes em função de decisões de política econômica de governos posteriores, né? Aí veio a época da ditadura, etc. Bom, então o Brasil ele ficou um pouquinho carregado, né, em termos de região Sudeste, principalmente Sudeste. O Sul pegou um pouquinho de todo esse processo, e ficaram as outras regiões como Centro-Oeste, Nordeste e Norte, numa condição pouco atrativa, por exemplo, para você pensar em expansão industrial. Quando se falava em indústria há 20 anos atrás, eu vou no máximo até a Bahia, tá? Porque a Bahia é 2 horas de voo para São Paulo. Entendeu? E tem um carnaval lá maravilhoso, né? Tem os atrativos também. Mas enfim,
para diminuir essas disparidades regionais, os estados começaram a utilizar mecanismos para incentivar empresas a se instalarem neles. Esses mecanismos foram incentivos estaduais e federais. E, logicamente, que associado a projetos governamentais, tá, mudaram o perfil de algumas regiões. O Nordeste foi extremamente beneficiado, tá certo, pelos programas sociais do governo, isso é verdade, né, com todas as limitações que nós enxergamos, tá certo, nesses projetos, lógico, é importante que se diga isso, né? Mas, além disso, o Brasil surfou uma onda de commodity fantástica, né, que ajudou a melhorar o perfil de consumo também de algumas dessas regiões, e o desenvolvimento da indústria do turismo, tá, também contribuiu bastante para o desenvolvimento, principalmente da região Nordeste. Tá? Então, a consequência disso é que a região Nordeste subiu de 10% para 13%, a região Sudeste caiu de 58% para algo como 55%. Houve em termos de representatividade, embora todos tivessem crescido, tá certo? Houve uma compensação óbvia entre essas regiões. Teve também uma compensação entre a região Sul e a região Norte e Centro-Oeste no consolidado. Né? Nós entendemos que essa discussão é uma discussão eminentemente política. Muito mais política do que técnica. A discussão é, queremos que o Brasil continue com essa distribuição de renda no patamar que está, ou queremos melhorar um pouquinho a distribuição de renda em outras áreas geográficas? Né? Então, para que isso ocorra, ainda é necessário, tá, se utilizar esse tipo de mecanismo. Tá? Nós temos contratos com estados e com o governo federal, referente a esses incentivos, para prazos bem longos. Vocês conseguem ver essa informação nos nossos reportes. Claro que há contratos que estão vencendo em 2013, em 2015, 2016, 2017, mas tem contrato vencendo em 2025, 2024, 2032. Ok? Esses contratos asseguram à empresa o usufruto desse direito, mesmo que haja, por exemplo, uma reforma tributária. Tá? Que trate da extinção, por exemplo, desse quadro. Okay? Nós entendemos que isso é um risco possível, tá? Mas a probabilidade disso nós entendemos que é pequena. Nós temos um certo conforto com relação a esse aspecto. Agora, é claro, depende de como evoluir essa discussão política nos próximos anos. Essa discussão não é nova. Se você está perguntando, é algo que já vem sendo discutido há 30 anos. Tá? Há 30 anos. E nós acreditamos que, obviamente, estamos numa posição, eu acho que razoavelmente confortável para dizer que acreditamos que a questão dos incentivos devam continuar. Agora, não podemos garantir. Esse é o ponto. Ok? Bom, então, claro que isso é um fator de risco. Outro fator de risco, volatilidade excessiva no mercado de commodities. Ok? Porque nós usamos commodities para fabricar os nossos produtos, lógico. Porém, e aí eu até ressalto, o problema não é preço alto de commodity, porque a gente se adapta. A companhia consegue se ajustar. Ela repassa o impacto das matérias-primas para os preços. Tá? O desafio é justamente quando isso ocorre, esse aumento de preços ocorre de forma muito rápida. Eu me lembro que em outubro de 2006, nós saímos para conversar com o mercado falando de um trigo de $130 por tonelada. Em 2007, eu estava participando de uma conferência em Londres, que na viagem, tá? Assim, no trajeto, tal, com os números todos na cabeça, papel e tal, o commodity estava $180 por tonelada. No meio da terceira reunião, recebo uma ligação, com todo o fuso horário de diferença e tal, recebo uma ligação, olha, você viu a cotação, como é que está a cotação, como é que fechou o mercado ontem? Não. Olha, ontem fechou a $230 por tonelada. Eu, como é? Tive que ajustar o discurso. E subiu até atingir $500 por tonelada, estou falando de trigo, tá?